Seja bem-vindo ao Notas do Dan. Neste episódio, damos continuidade à série sobre um dos livros que mais me marcaram, Detalhes Sórdidos, do autor Fernando H. de Marchi. A obra, disponível gratuitamente no Google Play Livros, é intensa, profunda e construída com uma sinceridade rara. Aqui, compartilho cada capítulo com minhas próprias palavras, trazendo um resumo narrado que respeita a essência da obra. Se a história te interessar, recomendo fortemente que leia o livro completo. O link está na descrição. Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Prepare os fones de ouvido, pois vamos começar em 3, 2, 1. Detalhes Sórdidos, capítulo 5. Após a experiência traumática de quase transa, Gabriel decidiu dar uma pausa, ficando em casa no fim de semana seguinte, apenas navegando na internet. Foi nessa que seu barquinho virtual encontrou um ex-amor, Tainara, após 3 anos desde que tiveram seu último contato. Imediatamente eles começaram a relembrar os bons momentos, e descobriram que ambos faziam parte da mesma associação atlética, e nosso herói, sem perder tempo, marcaram de se reencontrar, e sua antiga dama aceitou. Não demorou nada para se reaproximarem, bastou que conversassem por 30 minutos para já estarem caindo nos beijos novamente. Gabriel havia decidido se manter solteiro 1 ano atrás, mas a nostalgia desse reencontro trouxe uma nova esperança de tentar conquistá-la. Confessou gostar dela quando criança e ela lhe disse que ele havia sido sua primeira paixão. Após esse reencontro, passaram a marcar de se verem no clube de 2 a 3 vezes na semana, até que ele a convidou para se encontrarem em sua casa, e ela concordou. Mas o aceite foi condicionado. Tainara fez questão de dizer que eles eram namorados e não apenas ficantes, e exigiu paciência, pois ainda era virgem, o que foi aceito por Gabriel, pelo menos da boca para fora, pois ele sabia que não conseguiria esperar muito para mudar isso. Eles apenas se encontravam em sua casa quando os pais dele não estavam e ela passou a ser visita frequente. Gabriel estava disposto a aproveitar toda a oportunidade possível para transar, uma vez que não estaria mais sob a pressão da inexperiência, uma vez que ambos eram. A cada encontro os namoros ficavam mais quentes, a ponto dele conseguir deixá-la seminua, mas ao chegar neste ponto ela recuava. Porém, chegava-se neste estado com cada vez mais frequência, e a cada vez ela se tornava menos resistente. Gabriel conversou com ela para que parasse de recuar quando ficavam apenas de roupas íntimas, alegando apenas querer sentir seu corpo. Inicialmente, Tainara não aceitou, mas certo dia concordou, porém, deixou claro que se ele tentasse ir além, seria o fim do relacionamento. Ambos foram fiéis ao acordo, mas Gabriel tentou convencê-la a liberá-lo por meio dos seus beijos, que seguiam por todo o corpo e por cima das poucas roupas que ainda restavam em Tainara, de modo que ela se contorcia de prazer. Para a infelicidade dele, Tai resistiu até o fim, ainda que tivesse certeza de que Tainara se arrependeu de se conter, visto que ela pediu para repetir a brincadeira depois, mantendo as condições. Para ele também havia sido ótimo, ainda que não tenha conseguido ir até o fim, foi uma das melhores experiências de sua vida. O encontro dos dois acontecia sempre pela tarde na casa de Gabriel e ela sempre saía 30 minutos antes dos pais dele chegarem, mas pela primeira vez ela o chamou para pernoitar em sua casa. Quando ele chegou, a encontrou com um vestido que nunca havia visto ela usar, e ele, claro, foi super arrumado, perfumado, certo de que aconteceria. Ao entrar se deparou com um jantar à luz de velas que Tainara havia preparado aos mínimos detalhes. Jantaram e foram assistir a um filme comportadamente, tempo calculado para a digestão. Gabriel estava muito ansioso, e embora o filme fosse bom, achava-o longo demais, era-lhe um castigo esperar. Ao término do filme infinito, Tai pediu para ser beijada, e quando o clima ferveu, ela o levou para o seu quarto, que estava todo arrumado. 5 minutos de beijos depois ela já estava seminua, ele também se despiu rapidamente, devido à prática, diferente do início, em que era totalmente desajeitado. Dessa vez ele o fez sem deixar de beijá-la e provocá-la. Quando percebeu que Tai estava ofegante, ele se tornou mais ousado nas carícias, mas para convencê-la teve que beijá-la por cima da calcinha. Ele perguntou se poderia ir além, mas a resposta não foi a que ele esperava. "Eu te amo", disse ela. Tais palavras nunca haviam sido ditas um ao outro no tempo em que estavam juntos. Ouvir isso o desconcertou um pouco, mas ele decidiu continuar sem lhe responder. Ela repetiu, e ele decidiu beijá-la na boca de forma lenta e romântica, mas ela começou a chorar e pediu para que parasse. O fato dele não ter respondido fez com que ela chorasse, e ele disse que nunca havia dito essas palavras a ninguém, e não gostaria que soasse frio.
Para ela isso foi o auge, mandando-o embora, e ele, também indignado, se vestiu e saiu, de forma que ficasse claro que estava aborrecido. No dia seguinte ela não apareceu online. No domingo ele deixou o orgulho de lado e tentou ligar. Queria dizer-lhe que a amava, mas não foi atendido. Depois desistiu de tentar uma reaproximação. A semana se passou sem que os dois se falassem e no fim de semana ele tentou provocá-la. Postou em uma rede social que estava se preparando para uma festa, e Tai, em reação, postou uma foto pintando as unhas, dizendo que a noite seria longa. Então ele tentou fazer ciúmes nela, comentando algo para uma garota. Hoje ele não faz ideia do que escreveu, mas de Tainara teve apenas o silêncio. No fim, ficou em casa imaginando se ela foi a tal festa. No dia seguinte ela continuava off, o que preocupou Gabriel, pois o que justificaria um sumiço repentino de alguém que era tão ativo na rede? Pensou em ligar para a mãe dela umas 3 vezes, mas desistiu. Passado mais alguns dias ele estava sentindo uma mistura de saudade e preocupação. Decidiu ligar para ela, nem que fosse para pôr um fim em tudo. Permaneceu na linha até a ligação cair, em seguida mandou mensagem pedindo que ela ligasse. Disse que a amava e se arrependia de não ter dito isso no último encontro. 2 infinitas horas de espera depois, ele mandou um e-mail gigantesco pedindo desculpas e que ela ligasse, nem que fosse para acabar o namoro. Dias se passaram sem resposta. Em uma nova crise, Gabriel ligou para ela umas 20 vezes seguidas. Algumas chamadas caíram na caixa e outras ela desligou. Mas por fim o som de uma mensagem chegou aos ouvidos dele, fazendo-o ter calafrios. A mensagem foi direta, apenas uma frase: "Agora é tarde, você nunca vai me perdoar." Ele ficava mais nervoso a cada tentativa de imaginar o que poderia ter acontecido, e sem resistir perguntou-lhe o que significava aquilo. Gabriel ligou, mas não foi atendido, então mandou-lhe uma mensagem dizendo que estava indo para a casa dela, o que surtiu efeito, pois enquanto se arrumava, ela ligou. Ao atender, ouvia apenas um som baixinho de choro. Ela estava tentando desabafar, mas estava tão nervosa que só se escutava soluços. Ele aguardou Tainara dizer algo. Passou 1 minuto e ela desligou. Ele ligou e foi atendido, dizendo oi, porém ela não respondia, mas Gabriel continuava pedindo-lhe que contasse o que havia acontecido. Minutos se passaram, ela tentou falar, porém começou a chorar novamente. Ele esperava, com uma paciência anormal para os seus padrões. Tai respirou fundo e disse que simplesmente não conseguia falar, e pediu para conversar por mensagens. Em seguida desligou o telefone, sem lhe dar tempo de responder. Mensagem por mensagem ela lhe explicava, a começar por quando ele postou que iria sair. Sua irmã mais velha, Paula, a convidou para ir em uma festa na casa de um colega de faculdade, aceitando na raiva, por achar que ele também sairia. Sabendo que Tainara era detalhista, ele a cortou e disse para ser direta. Ela lhe escreveu dizendo que, como ele sabia, ela não bebia álcool, mas nessa festa havia caipirinha e decidiu experimentar. Enganada pelo doce da bebida, perdeu o controle sem notar os efeitos colaterais, mas enquanto explicava essa parte, começou a se desculpar inúmeras vezes, dizendo que se sentia péssima. Dando-lhe outro corte, pediu-lhe foco, e nisso ela sumiu, apenas voltando depois de 15 minutos com um enorme texto explicando o ocorrido. Ela havia se embriagado e começou a passar mal. Sua irmã mandou que fosse para casa, tendo como carona o colega dono da festa. No caminho ela piorou, a ponto de ter apenas alguns lapsos de memória do que aconteceu a partir do momento em que entrou no carro. Tainara pediu para o garoto parar para ela vomitar, e depois lembra de momentos em que o rapaz começou a agarrar, estando sem forças para resistir. Agarrou-a de que forma? Foi a primeira coisa que Gabriel perguntou. Ela respondeu que apesar de não se lembrar muito, sabia que não era mais virgem. Num surto de ódio, ele pensou em xingá-la, mas se levantou para longe do computador e socou a parede com tanta força, que pela dor que veio depois, significava que por mais um pouco de força, ele quebraria os dedos. Com a mão machucada, ele simplesmente deitou na cama, desistiu de responder, ignorando as mensagens que continuavam a chegar. Quando se cansou de ouvir as notificações, levantou-se para xingá-la, mas antes, leu as mensagens que Tai havia mandado, que basicamente diziam que ela não fez por vontade própria e que o amaria ainda que ele quisesse odiá-la eternamente. Sem cabeça para respondê-la, apenas desligou o computador e deitou-se novamente, e, finalmente, se permitiu chorar. No dia seguinte Gabriel acordou com um sentimento de desprezo por Tainara, e passou o dia sem pensar no assunto, apenas à noite. Quando o sono lhe fugiu devido a tudo que aconteceu, pensou em respondê-la. Xingá-la não adiantaria, aliás,
A autopunição já estava consumindo a garota, chegando à conclusão de que era simplesmente o fim. Seguindo-se os dias, cada vez menos ele pensava sobre, estava determinado a esquecê-la. Contudo, Paula mandou-lhe uma mensagem pedindo desculpas e explicou que ela havia forçado a irmã a ir com ela naquele dia. Na festa, Tai estava como num velório, então ela insistiu para que bebesse, e acabou embebedando a própria irmã. Paula também havia bebido, ainda que não estivesse passando mal como a irmã, não conseguiu raciocinar o suficiente para não deixá-la ir sozinha para casa. Ela completou dizendo que Tai passou tão mal no carro que o rapaz que a levou, a trouxe de volta para a festa, pois nem em condições de descer do carro sozinha ela estava. Tainara ficou tão ruim que as pessoas da festa temeram que ela entrasse em coma alcoólico. Paula passou o último mês muito mal pelo que aconteceu, mas ela não sabia que a irmã não era mais virgem, que havia sido forçada aquilo, mas desconfiou devido ao estado depressivo em que a irmã ficou depois. Após dias, depois de insistir bastante, Tai lhe contou o outro lado da história. Ao ler a mensagem de Paula, Gabriel aceitou que Tainara não consentiu no ato, o que lhe trouxe outra perspectiva sobre o episódio. Refletindo sobre a culpa, Gabriel reprova completamente a ideia de que, em casos como este, se lançar sobre a vítima a responsabilidade pela agressão. Porém, também não despreza a questão de causa e consequência, de ação e reação. Se Tai não tivesse saído de casa, obviamente isso não teria acontecido, bem como se ele não a tivesse magoado, ela agiria racionalmente. Ao ponderar sobre a culpa, ele reconhece que se tratou de uma série de e se, que, basicamente, foram decisões tomadas em sequência, que levaram a um determinado resultado, neste caso, um resultado trágico. Com a mente de adulto, Gabriel alerta sobre o risco de se deixar influenciar por quem diz que você pode tudo. Sim, você é livre para fazer suas próprias escolhas, mas não é livre das consequências delas. A grande questão é, esse tipo de aviso deve sim ser dado, pois, sempre que nos expomos ao mal, podemos ser, literalmente, estraçalhados. Depois, a alegação de inocência não desfaz a ferida aberta. Assim, é melhor avisar incansavelmente aos jovens, homens e mulheres: o mundo está repleto de maldade, isso não vai mudar. Então, cuide-se ao máximo. Evite se expor. Não escute a quem gosta de dizer que podemos tudo, sem sentir culpa. Quando nos expomos e algo dá errado, eu garanto, nos sentimos culpados, merecendo ou não, diz Gabriel. Naquele momento não havia mais volta, restava apenas ser forte, e foi o que Gabriel falou para Tainara, e disse que ela deveria denunciar o criminoso que fez isso com ela, e que se o fizesse, teria o seu apoio como namorado. Mas ela, apesar de reconhecer que foi vítima de um crime, não queria denunciar o rapaz, pois isso causaria um enorme constrangimento na família, e sua irmã poderia ser tida como culpada de tudo. Sendo essa a decisão de Tainara, mesmo com a insistência de Gabriel, ele terminou definitivamente com ela. Porém, por mais que tentasse, não conseguia seguir em frente, pois a amava, e saber que o cara sairia impune, não o permitia que ficasse em paz. Considerou ele mesmo ir falar com os pais de Tai, pensou em se vingar do garoto, quis tentar convencê-la a qualquer custo. Essa iniciativa tem que vir dela, ele pensava, e sabia disso. Gabriel, num último ato de esperança, tentou marcar um encontro com Tainara, acreditando que ao se verem, o amor entre eles fizesse ela ponderar e confiar nele, mas ela não o atendeu. Estou grávida e vou me casar. Você foi muito especial para mim, porém precisa me esquecer, foi a mensagem enviada por Tainara a nosso herói. Gabriel não acreditava que ela iria casar com o mesmo causador da sua vergonha, com o criminoso que mudou sua vida para sempre. Superar aquilo foi difícil para ele, mas não havia nada que pudesse fazer. Chegou a se arrepender de ter se permitido amar. Gabriel termina o capítulo confessando que errou em não ter denunciado o sujeito. Fim do capítulo 5. Você acabou de ouvir Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Sou o Dan, apaixonado por escrever e contar boas histórias. Aqui você encontra resumos e resenhas de livros, séries e filmes. Sinta-se à vontade para fazer sugestões nos comentários e escrever sobre o que acabou de ouvir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Até a próxima!